Bom, convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João 3,16. Todo mundo conhece, né? Inclusive, num acampamento, para gravar essa musiquinha, teve um irmão lá que associou ela com uma música, um rock, né, muito conhecido, né? Que falava, aí ninguém mais esqueceu esse versículo. Ele falava assim: Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, seu único filho, para que todos que nele crê não pereçam. Não é fácil de gravar agora. Quem não fala, mas eu tenho dificuldade para gravar. Depois dessa aqui você vai ficar com ele na sua mente. É o versículo mais, né, um dos mais maravilhosos da Bíblia. Está resumindo aqui em João 3,16. Né, vou ler aqui, segundo eu já antecipei. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Fecha seus olhos, mesmo sentado. Pai, eu quero agradecer tremendamente, Senhor Deus, a Tua direção para a nossa igreja, que tem falado conosco em nossos corações, nas várias atividades que nós estamos tendo. Obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que já se manifestou já no momento do louvor, com momentos tão graciosos para nós, que edificou tanto para Pai. Nós podemos assim cantar louvores que falou ao nosso coração. Receba esse louvor, receba a nossa adoração. E agora, Senhor Deus, nós queremos adorar o Senhor com o nosso ouvido. E eu repreendo agora todo o espírito de dispersão do nosso meio, que teus filhos, tuas filhas possam receber essa palavra, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando pela internet, possam receber essa palavra, Senhor Deus, e saímos daqui todos edificados, porque eu sei que esta é a tua vontade para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um louvor que mexe muito comigo, né? É aquele que nós cantamos aqui hoje. Lindo, lindo, lindo é, né? Glórias, glórias. Foi na época que o irmão dele estava aqui no louvor aqui que a gente trouxe esse louvor aqui. Muito gostoso, né? Se a gente pudesse, a gente ficava a noite inteira, né? Só louvando, falando quanto Jesus é maravilhoso. O nosso foco é Jesus, né? Jesus. A palavra diz assim, né, que tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se faria. Pastor, mas não foi Deus que fez todas as coisas? Sim, mas Jesus também é Deus. Então, quando nós falamos Jesus, é uma alegria muito grande quando você sente. Por isso que nós falamos que nós estamos estudando Cristologia, para entender quem é Jesus. Ah, mas Jesus é o Filho de Deus, mas só isso, né? Só isso que eu sei quem é Jesus? Então, mas pastor, como o senhor disse que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e tal? Bom, quando Deus criou o mundo, Jesus é o Verbo. Então, o Verbo estava ali, né? Quando Jesus, o Pai disse assim, né? Haja luz. Então, o Verbo, né, foi manifestado. Sem Ele, nada se fez. Deus não falou, não pensou, Ele falou. Então, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, né? E sem Ele, nada acontece. Sem Ele, nada aconteceria. É por isso que nós falamos no início, né? Por que o domingo é o dia do Senhor, né? Porque Jesus ressuscitou, né? Ele cumpriu sua missão e ressuscitou no domingo. Então, domingo é o dia do Senhor. É o dia que Ele ressuscitou, é o dia que tudo recomeçou, tudo faz sentido porque Ele ressuscitou. Então, por isso, nós estamos tão felizes, e o domingo é um dia que nós temos que lembrar, né? O dia de a gente glorificar a Deus, né? Então, Jesus é
é a nossa referência, tá? Quando a gente fala a palavra, se você pegar o Velho Testamento, ele está todo apontado para Jesus, tá? Tudo que cita aqui é para trazer a luz ao entendimento de Jesus, tá? Então tem uma parte que fala, né, que ele é uma sombra. O Velho Testamento é uma sombra, que quando Jesus chegou, a sombra não faz mais sentido, né? Porque quando eu não tinha Jesus, eu tinha uma ideia, falava-se que ele viria, mas quando ele veio, tudo fez sentido, né? Então hoje nós vamos falar aqui, como é o dia da ceia do Senhor, nós vamos falar aqui a respeito aqui da missão de Jesus. Quando nós miramos, né, na missão, no propósito de Jesus aqui na terra, quando nós entendemos, então nós começamos a entender também a missão para a qual nós fomos chamados, tá? Então é essa a ideia. Então, nós falamos o seguinte, né? Jesus, quando você lê Jesus, assim, o Evangelho, quando você procura entender, ver as coisas que é citado, tudo, você vê Jesus 100% focado no seu ministério, né? Jesus está ali, né? Ele sabe, né? Nós sabemos que o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos, né? O costume dos judeus, né, é que a partir dos 30 anos que faz assim, o trabalho, a responsabilidade. O ministério de Jesus começa com 30 anos, quando ele passa pelo batismo e começa o seu ministério. Então nós vemos aqui um Jesus focado, 100% em cumprir a sua missão. Pensa você, se você estivesse no lugar de Jesus, tivesse 3 anos né, para mudar o mundo. Jesus mudou o mundo. Existe um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou a história, né? Então, ele tem 3 anos. Então, ele tem que estar focado. Então, quando a gente fala de estar focado, não já aconteceu com você de sair do seu quarto para ir lá na cozinha pegar alguma coisa? Você chega lá na cozinha, peraí, né? Olha na geladeira, não é na geladeira, não está no armário, será que é o remédio, tal? Mas o que eu vim fazer aqui? Né? Já aconteceu com você? Então, mas Jesus, quando ele veio ao mundo, né, ele estava 100% focado. Qual era a sua missão? Né? Ele sabia, né, que ele veio para uma missão tão importante de trazer a salvação, de estabelecer o reino de Deus, né, e apresentar o Pai, né, que as pessoas conhecessem a Deus. Então, quando Jesus, né, vem ao mundo, os próprios discípulos, as pessoas confundiam quem era Jesus. Uns diziam que era um profeta, né, outros falavam outra coisa. Agora, depois que Jesus, né, que provou que ele era o Filho de Deus, morreu na cruz, aconteceu, os mortos ressuscitaram. Olha que estranho, né? Muitas pessoas não sabem, não gravou uma coisa que está escrito na Bíblia. No dia que Jesus ressuscitou, foi uma coisa tão fenomenal, ressuscitou não, no dia que ele morreu na cruz, que os mortos começaram a andar pelas ruas, levantaram dos túmulos, ressuscitaram, né? Então, mas assim, passou-se os anos e teve muita discussão, quem é Jesus, né? Se Jesus era Deus, se Jesus era homem, quem era Jesus. Então, os teólogos, 100 anos, 200 anos depois, 300 anos depois, discutem quem é Jesus, quem foi Jesus, era Deus mesmo que veio na Terra, né? Então, quando a gente estuda a Cristologia, você poderia pôr a imagem aí, Bruno, é possível? Quando nós estudamos Cristologia, tá, nesse estudo da terça-feira, nós estamos falando aqui, resgatando um pouquinho das discussões dos teólogos da igreja, das pessoas que, né, tem uma... Aqui talvez você não consiga ver direito, né? Mas teve uma
uma pessoa, um artista, que ele conseguiu traduzir, né, nessa imagem que é muito pesada, né, no sentido assim, de importância, o Jesus carregando sobre si toda a humanidade, né, todo o pecado, tudo, né, então estava sobre ele, o governo estava sobre os seus ombros. Então você pode tirar muitas informações dessa imagem, mas assim, o que eu estou falando aqui, né? Nós estamos falando que quando Jesus veio ao mundo, teve uma passagem, né, que a gente sempre fala de Tomé, que Tomé não acreditava que ele tinha ressuscitado. E Jesus apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava, depois os discípulos falaram, olha Jesus, o mestre estava aqui e você não estava. Ah, não acredito que Jesus ressuscitou, né? Não acredito, só vendo para crer. Aí Jesus aparece de novo, chama Tomé, fala, Tomé, eu sei que você não acreditou, mas eu falei que ia ressuscitar e ressuscitei. E Tomé ainda não acreditava. Aí Jesus falou assim, vem aqui Tomé, toca aqui, está vendo essas feridas, essas chagas? Toca. E Tomé tocou para crer. Aí Jesus falou uma frase importante, porque a gente grave. Falou assim, olha, você creu porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Ó, eu vou repetir. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, quando nós cremos em Jesus, é o primeiro passo para a nossa salvação. É o primeiro passo para Deus transformar a nossa vida. Então, nisso aí, né, é muito importante a gente entender Jesus, né? Então, como eu disse para vocês, né, quando Jesus veio ao mundo, pelo que você estudou na Bíblia, para ver, pastor, eu nunca fiz um curso de teologia, tal, mas assim, o que você entende? Jesus era homem ou Jesus era Deus? Então essa discussão, não se preocupe se você teve dúvida, não entendeu como é que não é, porque 100 anos, 200 anos, 300 anos depois, os teólogos discutiram com assim, pessoas com super nível de estudo, discutiam quem era Jesus, se ele era homem, se ele era espírito, se era Deus, se não era Deus, né? Então, é muito interessante, né, a gente entender isso aqui. Agora, e aí, pastor, quem era Jesus? Era homem ou era Deus? Com certeza, os dois. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Né? Naquele tempo em que ele esteve no mundo, né, a palavra diz, ele se fez homem. Então Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Então por isso, né, é um pouco disso aqui que eu quero trazer ao entendimento da mensagem de hoje. Quando você entende Jesus, você começa a entender o amor de Deus. Quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, às vezes você fala esse versículo, cita esse versículo, mas não percebe o tal maneira, o quanto é esse tal maneira. A grandiosidade, eu chamo essa mensagem aqui, de a grandiosidade do amor de Deus. Tremendo, né? Então, quando nós falamos aqui, ele teve, Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele teve o momento que, pensa você o seguinte, uma máquina eletrônica, né? Seja uma furadeira, um liquidificador, qualquer aparelho eletrônico, bivolts. Não quero comparar Jesus a ele, mas só para vocês entenderem. O aparelho que tem duas voltagens, 110, 220, ele tem uma chavinha. Então Jesus, sendo Deus, né, ele virou a chavinha e ele viveu como homem, 100% homem. Então, é muito importante, né, ele tendo as duas naturezas, né, e em Filipenses 2, no verso 6 a 7, a Bíblia fala o seguinte, né, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele falou assim, tem pessoas que falam, não, eu sou, né?
Você acha que eu vou descer, vou me humilhar? Eu sou Deus, ele poderia ter falado, né? Mas Jesus, a palavra diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo esvaziou-se, né? Assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de Deus, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, né? Então, coisas importantes que nós precisamos saber. Deus, nós sabemos que Deus, uma das qualidades de Deus, uma dos seus princípios básicos, Deus, ele é um Deus onipotente, né? E Jesus, quando ele se fez homem, ele nasceu um bebê, né? Ele nasceu um bebê, dependente dos pais, né? Então ele não usou, né, dessa prerrogativa de ser Deus, um Deus onipotente, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, né, que depois eu vou falar do onisciente. Então, ele nasceu como um bebê totalmente dependente dos pais, né? Então, Jesus, ele realmente, ele virou a chave, né? Ele é Deus, e ao mesmo tempo ele era homem, mas ele, quando ele veio ao mundo, ele virou a chave para ser 100% homem, não deixando de ser Deus, porque a qualquer momento ele poderia virar a chave e falar, agora é comigo. Mas não, ele tinha uma missão que vocês vão entender, né, mais para frente um pouquinho, como era importante que ele se fizesse homem, para poder trazer a salvação para nós, né? Então, a palavra diz lá que Deus é onisciente. Então, mesmo como o fato dele ser, a palavra diz que como ele abriu mão, ele despiu-se de todo o seu poder de Deus, e também ele não era, ali enquanto homem, onisciente, né? Então, por quê? Pastor, está dizendo que Jesus, sim, Jesus era totalmente homem ali, mas totalmente Deus, como eu disse, né? Ele virou a chave por opção de ser homem, para viver como homem. Então, a palavra diz que ele crescia em conhecimento e em estatura. Então, ele não nasceu sabendo. Olha só, vou repetir. Tem aquela frase, você não fala de vez em quando, você fala assim, também ninguém nasceu sabendo, né? Nem Jesus, por opção, né? Por opção, não que ele não pudesse e não tivesse essa condição. Mas Jesus aprendeu tudo. E ele não só aprendeu tudo, como ele desenvolveu o conhecimento, né? Como ele se tornou o maior dos mestres. As pessoas procuravam Jesus e ficavam encantados com o seu conhecimento. Pastor, mas ali ele já estava falando do seu, né? Ele já estava na sua missão. Não. Quando ele foi no templo, ele era menino. Ele ainda não tinha sido, né? O Espírito Santo vem depois para revestir Jesus de todos os poderes, assim como nos reveste também de todos os poderes, para cumprir a missão de Deus aqui na terra. Então, Jesus, ele era onisciente? Não. Como homem, ele não era onisciente. Ele desenvolveu o conhecimento, assim como nós podemos desenvolver, devemos desenvolver, né? E ele era onipresente? Também não. Como Deus está em todo lugar, não é? Deus está no passado, no presente e no futuro. Jesus, sendo Deus, ele também poderia, como ele estava na fundação do mundo, mas no momento em que ele se fez homem, de novo, só para a gente ficar com uma imagem, né? Eu gosto de explicar com uma certa linguagem figurativa, para ficar mais fácil. Ele virou a chave. Eu sou agora homem, né? E como homem, ele andava com seus discípulos, não é? Jesus caminhava com seus discípulos. Até o dia que eu estava estudando, eu falei assim, faz sentido, né? Porque se os discípulos não poderiam ser, né, onipresentes como Jesus,
Como é que Jesus, né? Ele ia chegar muito rápido lá e os discípulos ainda não haviam chegado, não tinha avião, né? Então Jesus, por opção, ele caminhava. Então Jesus se fez 100% homem, sendo Deus, para poder, né, cumprir a sua missão aqui na Terra, né? Então, como eu disse, deixa eu ligar aqui. Como eu disse, Jesus, ele tinha uma missão. Ele estava focado. Ele sabia o propósito para o qual ele veio ao mundo. E você vê que o tempo todo ele estava ali, né, quando ele começa seu ministério, primeiro ele passa pelas águas, né, com João Batista, depois ele é levado ao deserto para ser provado, e aí ele começa o seu ministério. A primeira coisa que ele faz, ele está lá, assim, escolhendo aqueles que vão ser os seus discípulos, e já ensinando. Então Jesus, o tempo todo, ele está ali nas suas atividades, mas você vê que todo dia, você acompanhando, ele se retira para falar com o Pai. Todo dia ele estava em contato permanente com o Pai. Então, ele veio ao mundo e tinha uma missão, né? Agora, como ele era homem, se fez homem, né? Bem entendido, né? Não é que ele era homem, porque também era Deus, tá? Às vezes, me desculpe se eu confundi um pouquinho, mas assim, é importante esse discernimento, né? Que Jesus era homem, foi homem enquanto ele viveu aqui, e também Deus ao mesmo tempo, mas por opção, ele aceitou despir-se do todo o poder de Deus. Então, Jesus, ele era totalmente focado nos propósitos. Então, mas será que ele sabia de tudo? Não. Por que não? Bom, porque Deus, ele tem tudo, as coisas para Deus, está tudo na fundação do mundo, tudo aconteceu. Um dia, né, só para vocês entenderem, não está escrito dessa forma, mas é um resumo do entendimento. Um dia, Deus, quando ele completou a criação lá, do que seria a criação do mundo, de todas as coisas, ele viu que o homem cairia, ele viu que o homem não conseguiria voltar para ele, e que o homem se perdia. E não tinha jeito, porque, como eu disse, já falei aqui, né, Deus é atemporal. Ele criou o tempo, ele não está no tempo. Deus, o tempo está aqui. Então ele vê o ontem, o hoje, o amanhã. Então ele viu o amanhã e viu que a humanidade ia perecer 100%. Nenhum tinha chance, nenhum sequer, porque todos pecaram e carecia da glória de Deus. Então ele chama Jesus, né? Porque ali na fundação do mundo estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala assim: o homem, essa criação que ele fez com tanto amor, ele viu antes de criar o mundo, né? Ele já tinha visto tudo até o fim do mundo. Ele falou assim: o homem não consegue voltar para mim por si. Eu preciso que alguém vá lá. Jesus, você vai lá? Conta comigo, Pai. Então Jesus, ele se dispôs a vir ao mundo, né? Quando ele ainda, antes que o mundo existisse, ele já aceitou aquela condição. Mas quando ele vira a chave, né? Quando ele vira a chave para ser homem, ele vai recebendo conhecimento como homem, não como Deus. Como eu disse a palavra, ele se despiu-se de toda a prerrogativa de ser Deus. É como se tivesse, falou assim: bom, se você é homem, você vai ter a memória a partir do momento que você nasceu. O conhecimento tal, você não tem o conhecimento antes. Porque se você agora falar, não, eu quero ser Deus, aí ele vira a chave para Deus, aí ele está, né, lá na fundação do mundo. Então, Jesus, ele recebe, né, um chamado, e o Pai fala o seguinte: olha, você vai lá, né?
E ele recebe esse chamado quando ele começa o ministério, que ele tem essa missão de trazer a salvação para a humanidade. E ele sabe que o homem precisa, Deus quer estabelecer o reino aqui na terra, e ele vem apresentar, por isso as parábolas dele, sempre falando, porque o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado, o pai é assim. Aí alguém fala para ele, mas mostra o pai, vocês não estão me vendo? Quem vê a mim vê o pai. Então ele veio para dizer, olha para mim que você conhece o pai. Então, quando Jesus está nesse propósito todo, ele tem, eu vou dar uma versão aqui para quem trabalha com projetos, que vai ficar fácil de entender. Quando se cria um grande projeto, tá? Alguém fala assim, eu quero um projeto. Vamos pensar aqui, imagina quando a Google resolveu criar um sistema de busca, onde você pega o celular e fala, Boanerges. Aí, olha, foi muito incrível, que eu estava pensando em fazer isso aqui ao vivo para vocês. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que eu esqueci o celular em casa. Mas tudo bem, tudo faz sentido. Deus falou assim, não quero que você fique mostrando tecnologia, só fale. Então, o sistema Google, alguém quando idealizou esse sistema de busca, o computador que o homem desenvolveu, com a capacidade dada por Deus, você fala uma palavra, o computador imediatamente dá o comando de busca, ele sai numa velocidade tão fantástica que ele corre a internet do mundo inteiro e volta em questão de segundo dizendo o que ele achou. Mas alguém falou o seguinte, eu quero desenvolver um aplicativo que faça isso. Tá bom, então estabeleceu-se um projeto para que cumprisse isso aqui, essa ideia, colocar ela em prática. Deus falou para ele, olha, você vai lá para salvar o mundo, que o mundo está em pecado, e você vai lá para falar do meu amor, estabelecer o reino de Deus. Mas só que, como é que é um projeto? Depois que alguém fala assim, tá bom, gostamos, contrato, vamos, aí faz o escopo do projeto, é isso aí, Mas faz-se um organograma de etapas. E aí você fala assim, agora nós estamos na fase, por exemplo, a primeira reunião lá, um kickoff para falar o que é o projeto. Aí todo mundo vai falar como que entende que deva ser o projeto. Eu acho que precisa fazer isso, o outro fala, não, eu quero que faça assim, O como fazer, e o desenvolvimento são etapas seguintes. Até esse projeto se concluir, pode demorar meses, anos. Mas, quando o projeto é concluído, aí lança-se o produto e você fala, que maravilha! Eu falei e o Google trouxe. Eu falei assim, Siri, quem é Deus? No celular da Apple, tem o Siri. E hoje eu testei lá e ficou legal, Siri, quem é Deus? Ele trouxe uma página da internet dizendo, Deus é assim, 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 assado, Quer que eu continue lendo? Irmãos, quando o projeto está pronto, você fala assim, basta eu acionar o comando de busca e vem tudo. Em segundos, coisa fantástica, Percorre o mundo inteiro, internet do mundo inteiro para trazer as informações. Se você colocar, por exemplo, numa planta lá na sua casa, o seu celular no Google e apertar lá uma tecla lá, ele fala o nome científico daquela planta, você sabia? Ele vai falar, olha, essa planta é tal, 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 tal. Se você colocar numa garrafa, num ventilador, fantástico. Depois de pronto, não é simples. O usuário, basta apertar e ele faz. Agora, Jesus também, ele tinha uma missão de salvar o mundo. E ele tinha ali as etapas para cumprir. E, de quando ele veio, começou o seu ministério, até o momento em que ele subiu naquela cruz, para dizer, está consumado,
Só Ele sabe quanto custou subir naquela cruz. Mas para nós que não estávamos lá, para nós que somos usuários, ficou uma coisa muito simples. Para que Ele fez? Para que você, ao receber Jesus, você seja salvo. Você não precisa morrer na cruz, né? Quando você aperta um comando no seu celular, no seu computador, você não precisa falar o nome dos países, das internet, não, você não precisa construir, desenvolver sistema. Ele faz para você tudo, porque já está pronto. Por isso que aquela palavra, quando Jesus fala assim, está consumado. Nós cantamos aqui, né, acho que foi ontem, nós nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz. Para que a gente pudesse ter a salvação tão simples, crer e confessar Jesus como Senhor da sua vida, né? E basta você apertar lá o busca, vem a palavra, basta você crer, né? E declarar Jesus como Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Tão simples assim, mas não tão simples de se conquistar. Porque nós nunca saberemos o preço que foi pago lá na cruz. Custou, irmão, custou. E Jesus, né, como eu estou dizendo aqui, né, seguindo, Jesus, ele falava todo dia com o Pai. E agora, Pai, né? Hoje, as pessoas que o procuravam, né, sabia que ele multiplicava os pães. Mas como aqueles pães eram multiplicados, né? Então, as pessoas que procuravam sabiam que o milagre acontecia. Mas, irmãos, uma coisa é você ter o resultado, outra coisa é você ter, né, o poder, né, que Deus te dá pela fé, de você fazer com que você receba um milagre. Então, a fé, né, o ver e o crer, é muito importante, né, no processo. Mas às vezes nós olhamos somente o busca, né? Então, como eu disse para vocês, lá na eternidade, Jesus falou o seguinte, né? Eu abro mão de ser Deus, porque é o único jeito, Pai, é o único jeito. Então, irmãos, volta lá para João 3,16. Por que eu acho tão maravilhoso, grandioso o amor de Deus? Porque a palavra diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Coloca entre aspas, tal maneira, e começa a pensar o que pode significar. De tal maneira, tão grandiosa, que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que crê, só isso, não pereça. Só isso para nós. Mas para o Pai, dar o seu único Filho, quanto custou? Então, irmão, nisso aqui, né, para você entender o amor de Deus, eu vou fazer aqui uma versão doméstica aqui. Imagina que você tenha uma situação, alguém que, né, viu que fez um estudo e concluiu que a barata vai ser disseminada. Pastor, que bênção, alguém falou, né? Irmãos, mas alguém que ama a barata falou assim, não podemos permitir que esse mal tão terrível acabe com as baratas. Mas tinha alguém que amava tanto as baratas que falou o seguinte, não, temos que achar um jeito para salvar as baratas. Eu escolhi a barata porque eu sei que muita gente tem nojo, asco, né, da barata. Não preciso falar nem quem, porque eu sei, conheço histórias e mais histórias de barata, né? Aí, Deus falou o seguinte, ó, quem é que vai? Porque quem fala com barata? Você consegue falar com a barata? Não. Eu falo, ela não ouve. É só no chinelo. Então,
Como que eu falo com a barata? Só se alguém se fizer de barata e virar uma barata, para poder entrar na comunidade das baratas, nascer barata e começar a falar com elas, explicar que o caminho que elas estão seguindo, de coisas assim nojentas, asquerosas que ela faz, que o fim dela está próximo, que ela vai ser disseminada, né? Que a vida dela nas trevas, trazendo mal, trazendo isso, aquilo, está com seus dias contados. Mas a barata também foi criação de Deus, então não pode acontecer isso. Alguém aqui se habilita a nascer uma barata? Mas Deus também, né? Ao que o homem faz, escuta isso que eu vou falar. Ao que nós fazemos aos olhos de Deus, nós somos piores que barata. Porque nós fazemos coisas nojentas para Deus. Nós fazemos coisas terríveis que entristecem o coração de Deus. Quantas vezes Deus não quis acabar com tudo, né? Quando você vê Êxodo, né? Deus quantas vezes falou, não, eu vou acabar com esse povo, porque eu não aguento mais tanta murmuração. Falar que Deus, né, tirou do Egito para morrer no deserto, eu estou fazendo bem e tal. Então, as nossas atitudes é tão, assim, nocivas aos olhos de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, que Deus amou, independente disso. Ele falou assim, não posso deixar vocês, a humanidade morrer, o homem morrer. Por isso, né, eu estou falando, né, que nós somos piores que as baratas, aos olhos de Deus, mas Deus falou o seguinte, mas mesmo assim, não pode morrer. Então, alguém teria que nascer de novo, viver como uma barata, para poder entrar no meio das baratas e começar a falar no coração das baratas, que ela não pode ser do jeito que ela é, que ela tem que mudar. Porque se ela não mudar, não tem jeito, né? Então, Deus poderia ter colocado nós, homens, mulheres, pecadores, como barata numa caixa de gordura e esquecido lá. Mas Deus nos amou de tal forma que falou o seguinte, não, Jesus, apesar de que, né, barata é nojento e tal, você abre mão de ser Deus para ser homem? Sim, por amor. Por amor. E por isso que o amor de Deus é tão grande que Paulo fala que nos constrange. O amor de Deus nos constrange porque nós somos assim, tão assim, agimos tantas vezes contra a vontade de Deus, que Deus é misericordioso ainda assim. Então, Deus nos deu uma chance para nós, né, para nós mudarmos. Mas só tem um jeito. Barata não entra no céu, tá? Homem não entra no céu natural. Aí, Jesus é visitado por Nicodemos, tá? Então, abra comigo João 3, de 1 a 15. Nós estávamos lá no João 3 já, né? Vamos de 1 a 15. Aí a palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse Nicodemos era doutor, conhecedor da lei, né? Aquelas pessoas que tinham conhecimento acima de mestre, tá? E aí, de noite, ele era judeu, foi ter com Jesus e disse, Rabi, reconhecendo que Jesus era mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto Jesus respondeu, porque ele foi lá e falou assim, Jesus, você é de Deus, você vem de Deus, porque fazer o que você faz, só alguém
né, que viesse da parte de Deus. Aí Jesus fala o seguinte, Nicodemo, em verdade, no verso 5, em verdade eu te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus já deu a receita. Você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, Jesus, duas naturezas. Natureza homem e natureza divina, humana e divina. Aí, nós, como homens carnais, pecadores que somos, jamais entraria no reino de Deus. Seríamos baratas. E o reino de Deus, é só para colocar sentido figurativo, tá? Só entra borboletas. Então, não tem aquela história da lagarta que vira borboleta? Na nossa aqui, a barata vira borboleta. Tá? Então, só entra borboleta. Então, você tem que nascer de novo, porque barata não tem jeito. Mas Deus está falando o seguinte, que pode te fazer uma borboleta. Você não ser essa pessoa tão asquerosa aos olhos de Deus, tão nojenta, tão nociva, mas seja uma borboleta. Olha só, uma barata, se vier voando para o seu lado, você ora, sai para lá, já pega o chinelo e tal. Se vem uma borboleta aqui que você fala, olha que lindo, né? Tomara que ela pose aqui na minha mão, né? Não é isso? Coisa linda. Você vê ali, né, as cores, você vê, fala assim, fantástica a criação de Deus. Então, Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Então, tem que nascer da água e do Espírito. Então, essa é a chave. Essa é a chave. Então, para nascer de novo, só tem um jeito. Deus, através de Jesus, né? Ele que tem a condição de transformar a nossa natureza. Então, irmãos, nós somos piores que, né, barata, nojento, não somos bem vistos, porque nós somos inimigos de Deus. Quem está no mundo é inimigo de Deus. Quem não tem Deus, ou você está com Deus ou está com o mundo. Quem está no mundo não que ele escolheu, olha, porque todos nós pecamos, mas Deus falou o seguinte, mas eu tenho jeito de trazer você de volta para Deus, mudar a sua natureza. E quando você muda a sua natureza, então, agora você está dentro do reino. Então, Jesus, né, continuando aqui, né, na explicação para Nicodemos, ele fala o seguinte, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, há uma necessidade de mudarmos a nossa natureza. Tá? E aí, irmãos, ele fala assim, ó, e Jesus deu uma bronca nele, você sendo doutor, né, conhecedor da lei e tal, me admira que você não saiba disso. Tá? No verso 7. Jesus fala assim, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus perguntou a Nicodemo, Nicodemo perguntou a Jesus, como pode suceder isso? Aí Jesus falou assim, ó, tu que é mestre de Israel não compreende essas coisas? Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho, porque Jesus estava ensinando o que era o reino de Deus, eles não queriam aceitá-lo. Jesus fala no verso 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então vamos lá. Eu trouxe aqui essa passagem para falar o quão simples e tão custoso aos olhos de Deus foi a salvação, mas para nós tão simples.
O homem não precisa fazer nada, porque o Senhor é que subiu naquela cruz. O Senhor é que sofreu, o Senhor é que teve tudo, passou por tudo para que a gente pudesse ter uma coisa grandiosa, que é a mudança da nossa natureza, de carnal para espiritual. De sairmos de ser uma barata para ser uma borboleta. Né? Uma transformação da natureza, só Deus que pode fazer. O homem jamais conseguiria, por seu meio, chegar lá. Por isso que Jesus, né, ele aceitou esse compromisso e ele fala o seguinte: tá, mas assim como lá no deserto, assim como Moisés, né, no verso 14, de modo porque Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, então eu quero rapidinho falar para vocês o que aconteceu lá no livro de Números 21, de 4 a 9. O povo de Deus, né, naquela época que ele está ainda sendo tratado no deserto, antes de entrar na terra prometida, o povo de Deus murmurando, o povo de Deus resmungando, porque eu estava bem lá no Egito. Ele era escravo no Egito, Deus tirou ele da escravidão para levar para Canaã, a terra que emana leite e mel. Só que o povo reclama. O povo fala, não está bom. Começa a reclamar contra Deus e contra Moisés. Aí a palavra diz, né, se você abrir lá no Números 21, de 4 a 9, o povo murmurava e reclamava de Deus e de Moisés porque nos tirasse do Egito. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Eu faço imaginar serpentes vermelhas como fogo, né? Serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então, como o povo murmurava muito, Deus falou assim, tá, não aguento mais essa murmuração. Mandou serpentes abrasadoras para morder o povo, e aqueles que a serpente mordia, morriam. Aí o povo falou o seguinte, caiu a ficha. Estamos assim, agindo contra Deus, e Deus está irado conosco. Foram pedir socorro para Moisés. Então, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí eles pedem, ora a Deus, né? Ora ao Senhor para que tire de nós a serpente. Pediram arrego, né? As pessoas reclamam e coisas boas não vêm da reclamação. Mas quando você cai a ficha, que você tem que ser grato a Deus e se arrepende, Deus acha um jeito para amenizar o que está acontecendo. Então, Deus, a palavra diz assim, então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, tá bom, Moisés, faze uma serpente abrasadora de bronze, põe sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar, viverá. Então, Deus falou o seguinte, tá, então, pega aí uma serpente, faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, né, como se fosse aquela câmera ali, né? Aquela câmera está com uma serpente abrasadora ali de bronze. Todo mundo que está para morrer, que olhar para aquela serpente viverá. E assim foi. Aí, né, Jesus fala o seguinte, assim como lá no deserto, Moisés teve que fazer uma serpente abrasadora, pôr numa haste, para aquelas pessoas que iam morrer olhassem e vivessem, também assim cumpre que o Filho do Homem seja levantado, para que as pessoas também possam ver e não morrer. Então, olha a revelação que Jesus deu para Nicodemos antes dele ser morto na cruz. Então, irmão, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos falando, né,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pensa bem. Quando a gente fala o seguinte, né? Nós nunca saberemos o preço que foi pago lá na cruz. É realmente uma coisa assim importantíssima a gente avaliar o que Jesus passou. Quando a gente olha naquela imagem, né? Pensa você, quando você faz alguma coisa errada, quando você peca, você que tem o Espírito Santo, né? Vem imediatamente, né? Olha, você fez tal coisa, porque você começa a se sentir mal, né? Você começa a se sentir mal porque às vezes, por exemplo, uma palavra que você ofendeu na hora do nervoso, você fala assim, meu Deus, né? Por que eu fui falar isso aí, né? Saiu. Enquanto você não vai lá e não pede perdão, desculpa, não, né? Não era essa a minha intenção e tal, aquilo está te pesando. Agora pensa Jesus carregando sobre si os pecados do mundo inteiro. Não só os pecados passados, como os que ainda virão. Porque ele não precisaria morrer de novo para aqueles que iam pecar depois. Porque Jesus carregou sobre si os pecados do passado e do futuro. Então o pecado do mundo inteiro que aconteceu e que ainda vai acontecer está sobre Jesus. Pensa como Jesus estava quando ele estava lá no Getsemane, que ele ali, como eu disse para você, né, para a igreja, Deus apresentou o plano, mas apresentou o que ele ia fazer. Mas a revelação vai vindo, né? E lá no Getsemane que ele sentiu o quanto seria doído, né? O quanto seria assim pesado o que ele passaria. E ali Jesus falou pela primeira vez, ele pede para Pedro, Tiago e João, vão comigo ali, né? Estou precisando de ajuda porque minha alma está profundamente triste. Porque Deus já tinha revelado ali o que ele passaria. E foi quando ele deixa eles orando, fala, ora por mim, né? Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso que vocês fiquem atentos, vigiem comigo, né? Me ajuda aí. E ele vai lá orar, falar com o pai, e quando volta eles estão dormindo. O que Jesus fala para o pai? Pai, a coisa vai ser feia, hein? Não tem jeito de eu não precisar, né, passar por tudo isso. Bom, mas se não tem, seja feita a tua vontade. 3 vezes, né, Jesus orou ao Pai. Então, imagina o sofrimento. Agora, eu estou falando isso, mas pensa você, né, que não só foi carregar esse peso, mas pensa você, né, de sendo Deus, né, ele deixou tudo para subir naquela cruz, que não era dele, os pecados ele nunca pecou. Pensa que quem subia naquela cruz era tido como miserável. As pessoas apedrejavam ainda quem estava na cruz, porque era tido como a pior das pessoas, né? E as pessoas ainda xingavam, humilhavam. Por quê? Ele não merecia. Mas quem estava na cruz, quem estava ali sendo crucificado, pela lei, era o maior dos miseráveis, e ele se fez miserável em nosso lugar, sem nunca ter feito nada. Irmãos, quando nós falamos aqui, né, do grandioso amor de Deus, né, e Jesus fala o seguinte, assim como o Pai fez lá no deserto, cumpre que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que pecaram, ou o exemplo do deserto, aqueles que foram mordidos, que vão morrer, basta ver, né, a serpente abrasadora e eram salvos. Quando nós falamos aqui, né, daquilo que Jesus está falando, quando nós falamos aqui a obra da salvação, do ponto de vista de Jesus, você vê, né, quando a pessoa lá no deserto via a serpente, o que eles viam? Uma coisa que eles mereciam. Eles murmuraram. A serpente veio porque eles murmuraram.
Tá? E eles falavam o seguinte, quando eles viam aquela serpente, falavam assim, nós realmente fizemos errado, né, em falar, reclamar de Deus, murmurar contra Deus, contra Moisés. Então, quando eles viam, não é somente o ver, mas entender que aquilo que eles estavam passando é por uma coisa errada que eles fizeram. E que aquele ver significava o seguinte, né? Eu estou vendo que eu errei. Eu estou vendo que eu fiz coisa errada. Por isso, quando ele ia lá, porque é o seguinte, a serpente estava lá. A pessoa foi picada lá na propriedade dele. Lá a uns 5 quilômetros, 10 quilômetros, não sei qual a distância. O que ele precisava? Ter fé, que vindo, olhava para a serpente, quem estava indo lá, voltava curado, não morria. Então, olha o princípio da fé, ver e crer. E Jesus falou para Tomé o quê? Olha, você creu porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, quando Jesus fala que cumpre que o Filho do Homem seja levantado para que haja salvação, irmãos, começa a pensar na importância da obra da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, vazia, né? O que você vê? Uma cruz que Jesus subiu nela em nosso lugar, mas Ele não está mais lá. Jesus pagou o preço, né, daquilo tudo que nós fizemos, mas Ele nos amou, porque eu não faria isso. Você não faria isso? Você não morreria no lugar? Imagina uma pessoa boa, tá? Uma pessoa boa vai morrer, né? E você fala assim, não, deixa que eu morro no lugar dela. Quantos daqui falariam, deixa que eu morro no lugar dela? É difícil, né? Mas, e se essa pessoa é uma pessoa má? Você morreria? Se ninguém morreria por uma pessoa boa, porque a gente não tem esse amor de Deus, muito mais se for uma pessoa má. E nós, quando Jesus morreu por nós, nós éramos ainda pecadores. Nós ainda não tínhamos entendido, né, o amor de Deus. Nós andávamos no pecado. Então, por isso, irmãos, hoje, né, nós vamos cear, daqui a pouco nós já vamos entrar na ceia do Senhor, vamos sentar à mesa do Senhor, nós vamos lembrar, né, o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus, né, ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser feito. Ele veio, né, se fez homem. Só aí, pensa o amor de Deus. Quantas vezes nós falamos, o verbo se fez homem e habitou, né? Tabernaculou. O que significa isso? Pensa se você tivesse que ser uma barata para poder salvar a barata, se você faria isso. Eu estou dando um exemplo assim bem drástico para a gente imaginar que nós éramos isso, asquerosos. Mas Jesus, né, nos amou de tal forma que falou assim, não, eu vou deixar de ser Deus. Vou viver, né, a vida dele para morrer, né, a morte deles. Porque ele não teria salvação se eu não fizesse isso. Pensa isso, o que Jesus fez por nós. E por isso que quando eu falo assim, né, que louvor lindo, lindo, lindo é, né? Glória, glória eu te dou. Irmãos, nós temos que cantar isso. Nós temos que adorar o seu nome. Nós temos que ser grato a vida inteira pelo que Ele fez. Porque nenhum de nós faria para o melhor das pessoas. E Ele fez isso sendo nós ainda pecadores. Vocês estão entendendo o amor de Deus? Por isso, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Eu não consigo dizer quanto Ele amou, porque o que Ele fez por nós, por mim, por você, pela humanidade, para que a gente tivesse a condição de termos a esperança de sentar na glória com Ele.
Tudo isso porque o que Deus preparou para nós, né? Nós estamos passando por uma vida aqui, mas somos peregrinos nessa terra, né? O que Deus preparou para nós é muito maior, né? Quando nós fecharmos nossos olhos aqui, quando a nossa próxima vida, né? Seja no milênio, né? Seja na glória, o que Deus preparou para nós, Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Quão maravilhoso é, né? Então, por isso, irmãos, vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente, assim, não deixar que pequenas coisas tirem você da presença de Deus. Quantas pessoas brincam com o pecado, sabendo que o pecado, ele é a arma mais perigosa que o diabo usa, porque o pecado, Deus é justo, né? O diabo é legalista. Se nós escolhermos pecar, Deus não pode fazer nada. Mas depois que Jesus fez o que Ele fez, e nós abrirmos mão, às vezes por um momento de acharmos assim, não, porque eu estou certo, né? Hoje eu falava com uma pessoa, lembrando, né, uma das orientações que dava no curso de casais. No curso de casais a gente falava o seguinte, né? Quantas pessoas perdem momentos felizes por nada? E uma pessoa inteligente falou o seguinte: eu abro mão da minha razão e escolho ser feliz. Quantas vezes você não brigou lá na sua casa ou de algum lugar, porque a pessoa falou assim, aquilo ali é vermelho. Ele falou assim, não é vermelho, aquilo lá é verde, não está vendo? Não, é vermelho, é verde. O que importa se é uma cor ou se é outra? Não, eu estou com a razão, porque onde já se viu aquela pessoa falar tal coisa, mas o que importa isso? Nada. E por conta de coisas que não têm valor nenhum, nós perdemos a presença de Deus. Quando nós odiamos pessoas que não concordam com as nossas opiniões, e alguém inteligentemente falou assim, abri mão da minha razão e escolhi ser feliz. O que você perdeu em falar, não, você está certo? Né? Para que brigar? O que isso vai importar? Vai morrer alguém por causa disso? Não. Vai tomar um prejuízo? Não. É só por ego. É só para você se sentir bem e falar, não, eu venci. Então, Jesus pagou um preço tão caro para a nossa salvação, não perca ela, né? Então vamos, nesse momento, tá? Fazer uma oração para nós sentar.